São tantos e tão poucos têm noção de como se inaugura uma nação. Não é bem com monumentos ou com balas de canhão. É quando uma brisa bate na respiração e entra no juízo de um João que dedica todo o empenho ao seu engenho para arejar os cantos da canção e dar sentido à nossa sensação. Milhares de partículas no ar, reviravolta numa vibração para nos dar sua bênção, para nos tirar do chão, como se a rotação da Terra fosse então essa voz e esse violão. Quando uma só pessoa o silêncio aperfeiçoa, toda a multidão escuta o coração e se torna civilização. Agora mesmo, alguém sofre em silêncio. Agora mesmo, alguém sofre em silêncio. Tem gente com medo de contar, pensando que ninguém entenderia, sentindo a dor apertar por dentro, tirando o chão e o ar. Mesmo quem já foi tão produtivo, sente o peso e a pressão, com medo e até vergonha. Tem gente que se sente sozinho. Pode ser alguém próximo, pode ser você. Sou eu. Quando ouvi pela primeira vez que eu tinha depressão, eu até demorei para entender que aquilo não era o drama de uma personagem. Essa é a minha própria história. Hoje eu sei que os transtornos mentais fazem parte da vida real e podem impactar a todos nós. Não guarde para você, não tenha medo, não sinta vergonha de falar. Sempre vai ter alguém disposto a ouvir e a ajudar, e profissionais preparados para acolher, reconfortar e tratar. Nós estamos todos juntos por essa causa, porque mesmo quando parece não haver saída, acredite, falar pode mudar tudo.
Nós vivemos um período crítico. Quem não se apoderar dele não pode compreender nada do mundo. Muito bem-vindo a todos que nos assistem. Que vocês possam, mesmo à distância, serem acolhidos e recebam de antemão o nosso abraço. O abraço de todos nós, organizadores deste primeiro encontro sobre o suicídio nas e das universidades. Eu sou Heroí Silva, psicóloga familiar e terapeuta comunitária, ativista social e uma das coordenadoras do coletivo Intercambiantes Brasil, Núcleo São Paulo. Mas o que é este coletivo? Ele nasceu em 2017, na Bahia, por iniciativa do psiquiatra, professor Antônio Neri Filho, construtor do consultório de rua, que reuniu pessoas de todas as regiões do Brasil interessadas em trocar as suas experiências na área de álcool e outras drogas de forma democrática, aberta, sob a perspectiva da bioética. Na luta por uma política sobre drogas antiproibicionista, antirracista, decolonial e, consequentemente, em defesa do SUS e da luta antimanicomial. E hoje nós estamos aqui presentes, os intercambiantes, em vários estados e regiões do Brasil, como cada estado com o seu núcleo. Por isso, Intercambiantes Núcleo São Paulo. Nós somos um braço do Intercambiantes Brasil, carregando estas bandeiras de luta. Bem, e como teve início esta história deste grupo, que é um coro de muitas vozes, que hoje, então, organiza este primeiro encontro. Ele teve início em maio de 2021, porque uma aluna pós-doutoranda da USP, e intercambiantes também, como nós, dessa luta, na região centro-oeste do Brasil, nos procurou para pedir auxílio, ao mesmo tempo um lamento, ao mesmo tempo uma denúncia, porque ela estava bastante preocupada com os suicídios ocorridos na USP e com a atuação, na época, do escritório de saúde mental que lá existia. E nós, então, intercambiantes de São Paulo, começamos a pensar: escritório de saúde mental, o que é isso? Né? Aquilo nos soava como algo que não cabia bem a partir das nossas lutas, da luta pela reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial. Então, nós começamos a nos juntar com os professores da USP, parceiros nossos das nossas lutas de sempre. Lutas essas das quais eu já mencionei acima. E também procuramos a Cris Lopes, essa querida companheira de luta, né, da luta antimanicomial, que estava, então, à frente do coletivo de terapeutas solidários, para, então, juntos, cuidarmos desse tema de uma forma coletiva,
democrática, aberta. E assim, minha gente, uns foram chamando os outros. E nós passamos, então, a nos reunir a partir de junho do ano passado, uma vez por mês. Então, este encontro, como eu já mencionei, ele é fruto de muitas vozes, de muitas mãos que pretendem dessilenciar este tema delicado sobre o suicídio nas universidades, mas que não pode mais ficar silenciado, estigmatizado, moralizado, descuidado, porque todos vocês compreendem que existe um sofrimento dos jovens dentro das universidades, mas também um desmantelamento das universidades, a falta de fomento, a falta neste governo ou desgoverno do não investimento em educação, lamentavelmente, o que contribui ainda mais para este sofrimento. Então, nós agradecemos todos os que contribuíram para que este evento acontecesse, gente. Ele é um processo que nós pretendemos que não parem por aí. Muitas mãos se juntaram. O Espaço Amarelo, o Coletivo de Intercambiantes Solidários, os professores das universidades, várias aqui conosco presente, estudantes, os artistas que cederam os seus clipes para nossa curadoria artística, a comissão organizadora que trabalhou arduamente para que todos vocês hoje pudessem estar aqui conosco. Os mediadores, os relatores. Então, nesse sentido, nós desejamos a todos um ótimo encontro e que a gente possa marchar, caminhar para uma audiência pública lá em Brasília e que nós possamos também construir o nosso Observatório Nacional sobre esse tema. Eu agradeço muitíssimo, é uma satisfação poder estar aqui com colegas, militantes, professores, e agora eu quero passar a palavra para Quiris Lopes, esta minha parceira de luta de muito tempo, e estamos aqui mais uma vez juntas. Em seguida, Raíssa Lima, do Espaço Amarelo, e em seguida, a professora Maria Júlia Kovac, que desde o início está conosco nesta caminhada. Um abraço a todos e vocês, do lado de lá, se sintam também abraçados por todos nós. Obrigada. Vamos lá? Obrigada, Iraí. Obrigada. Muito emocionante essa noite da realização desse encontro nacional. Em nome do Coletivo de Terapeutas Solidários São Paulo, eu dou as boas-vindas a todos, todas e todes. O Coletivo de Terapeutas Solidários nasce em 2016 como fruto de uma perspectiva bem importante de dar resposta aos jovens secundaristas de São Paulo que eram ocupantes das escolas públicas em defesa, né, de uma educação que não aceitavam, naquele momento, mudanças muito drásticas que hoje a gente pode acompanhar, infelizmente, com a alteração do novo ensino médio.
e o que isso representa, né, na lógica da importância da educação no nosso país. Então, a lógica que hoje se inscreve na educação do nosso país é uma perspectiva de uma educação para formar técnicos, mão de obra barata, e que não necessariamente precisem acessar a universidade. É muito importante que a gente pense nisso, até para entender, quando chamamos esse evento do suicídio nazi das universidades, o que é que isso implica, que vai muito além do sofrimento individual, mas do quanto que esse sofrimento individual ele ancora num sofrimento coletivo por um contexto que não nos dá alternativa, que não olharmos e falarmos, e agora? Isso é meu ou isso é de todos? Esse mal-estar, essa condição de achar que não nos cabe. Os jovens em São Paulo, em 2015 e 2016, viviam essa tragédia, né? Como é que vão modificar a perspectiva de um ensino médio sem que a gente participe? Somos parte, somos protagonistas dessa cena. Hoje, a situação é um pouco mais grave. Naquela época, já acompanhávamos muitas ideações suicidas entre os jovens, porque de heróis que conseguiram evitar aquilo que era uma proposta governamental, passaram, depois de retorno às aulas, ao papel de vilões. E muitos sofreram perseguição dentro da escola e por aí vai, de maneira que não conseguimos evitar que alguns tirassem a própria vida, porque não conseguiam entender o tanto de sofrimento que aquilo trazia para todos eles. Essa vivência de frustração diante de uma luta ganha, mas não totalmente possível de ser vivida no seu ganho, no seu sucesso. Hoje, a educação ela se encontra ameaçada em todos os níveis. Estamos aqui com um Zoom na universidade, mas não é o único lugar onde o suicídio, infelizmente, graça, não é? E isso é algo para a gente olhar não só a partir do sofrimento de um indivíduo, mas a partir do sofrimento desse indivíduo num contexto maior. O que é hoje possível falar nas universidades? Que liberdade de expressão que o artigo 5º da nossa Constituição garante, e temos hoje em todos os espaços, e destacadamente nas universidades, são perseguições, é o não investimento numa perspectiva de futuro, de ciência, de pesquisa, de manifestação de arte. Essa lógica é uma lógica que faz sofrer. Essa é uma lógica que ela impede aquilo que podemos dizer que seria a alegria. É um peso esmagador da tirania do imaginário da transcendência, imaginário do medo e do terror. Medo de Deus, medo dos homens, medo do desejo, medo dos governantes, medo dos governados, medo do povo, medo da mudança, que nos faz compreender os afetos em lugar de maldizê-los, que nos convida à alegria do pensamento e a descobrir que a liberdade é a potência do corpo e da mente para a pluralidade simultânea. Esse é um pensamento spinozano, de um filósofo importante que precisamos compreender nos dias de hoje, para entender que precisamos ter lugar para a alegria. Os seres humanos não nascem livres, mas alcançam a liberdade. O desejo realizado aumenta a nossa força para existir e pensar. E isso se chama alegria. Sentimento que temos de que nossa capacidade para existir aumenta. É essa capacidade para existir
que precisa ser aumentada, de maneira que quem hoje está na universidade pelas cotas raciais se sinta num espaço onde caiba, onde tenha políticas de permanência nesse lugar. São essas as questões todas que, de alguma maneira, interferem na compreensão que temos acerca do sofrimento. E se não tivermos essa compreensão, corremos o risco de medicalizar o sofrimento, de alguma maneira, entender que ele é de um único indivíduo e que, entuchando psicotrópico nele, a solução está dada. Não, não é dessa maneira que acreditamos. Nem o coletivo de terapeutas solidários, nem os intercambiantes, nem os organizadores desse momento que querem discutir com vocês como é que você compreende esse sofrimento, como é que você compreende possibilidades de cuidado, de escuta. Buscando hoje o Atlas da Juventude de 2020, o que é que a gente descobre? Que a felicidade traz os piores resultados para a América Latina, os piores resultados entre os jovens, de maneira que 59% dos jovens manifestam preocupação com o futuro, preocupação com a vida. E a felicidade, ela é vista entre os jovens como algo hoje que figura lá embaixo. Para a população brasileira, o nível é de 6,4, mais baixo do que a satisfação do mundo com a vida, entre jovens de 15 e 29 anos. Outro dado importante é que, de 2015 a 2018, 78,6% dos jovens diziam ter sorrido ou rido a gargalhadas na véspera da pesquisa. A pandemia derruba em 10 pontos esse sentimento de alegria entre os jovens. 32% dos jovens manifestam a emoção de raiva. E muitos desses jovens, um dado importante para que a gente não esqueça, é de compreender que a educação no nosso país, a educação, ela está de mal a pior, de muita insatisfação para esses jovens, com o sistema educacional e com as escolas na cidade em que mora. Essa queda foi 375% maior no Brasil que num grupo de 40 países entrevistados durante a pandemia, que funcionam como um grupo de controle. Não podemos olhar para esses dados e não compreender a importância que isso tudo tem para podermos entender aí o fenômeno do suicídio. Uma dor que, silenciada, ela quer escuta. E essa escuta, muitas vezes, é uma escuta que se dá sem as palavras. E eu me valho de Cecília Meirelles para terminar minha contribuição, para, de alguma maneira, incendiá-los, para estarem conosco amanhã, em grandes debates, e dizer: as palavras estão muito ditas e o mundo muito pensado. Fico ao teu lado. Não me digas que há futuro nem passado. Deixa o presente, claro o muro, sem coisas escritas. Deixa o presente, não fales. Não me expliques o presente, pois é tudo demasiado. Em águas de eternamente, o cometa dos meus males afunda, desarvorado. Fico ao teu lado. Obrigada. Chamo Raíssa Lima, do Espaço Amarelo.
Obrigada. Como é que fala depois dessas falas tão emocionantes, né? É uma honra estar aqui, é uma honra fazer parte desse evento. E eu queria começar hoje, eu pensei em muitas e muitas e muitas coisas que eu queria falar para vocês. Mas aí eu pensei, antes de tudo, por que a gente está aqui hoje? Por que eu estou aqui hoje? Por que estamos aqui, mais de 500 pessoas reunidas em torno de um tema que é tão silenciado como o suicídio? Porque estamos hoje, numa noite de sexta-feira, porque vocês que estão assistindo a gente estão aqui. Bom, isso me remeteu à minha história. Por que eu estou aqui hoje? Bom, eu estou aqui hoje porque em 2010 eu conheci um amigo, uma pessoa que, em profundo sofrimento, foi o meu primeiro professor sobre prevenção do suicídio. Uma vez eu ouvi uma profissional especialista dizer que os verdadeiros especialistas são aquelas pessoas que sentem. E esse amigo, por muitos anos, me ensinou o que era, como era que ele precisava ser tratado. Ele me ensinou que aquilo não era sobre o meu ponto de vista, sobre a minha vida. Não era sobre achar que a vida podia ser boa, não era sobre mostrar o lado bom. Era sobre escutar, era sobre entender a dor dele, não do meu ponto de vista. Eu estou aqui porque em 2016 eu estava na graduação e eu assisti uma palestra que abriu um livro, cuja profissional abriu um livro e leu um trecho de um livro chamado A Morte Pode Esperar, a Clínica Psicanalítica do Suicídio, de Soraya Carvalho. E ali eu entendi muita coisa sobre o que eu aprendi com aquele meu primeiro amigo, o especialista, porque sentia tudo aquilo que a teoria estava me explicando naquela palestra. Semanas depois, eu soube que haveria uma palestra dessa mesma profissional, que mora aqui em Salvador, e eu fui. Naquele dia, eu tive certeza que era o que eu queria para a minha vida. Eu ouvi, eu entendi, eu acolhi. E 2 semanas depois daquela palestra, eu me deparei com a ligação de uma pessoa que me dizia que ia desistir da vida. E eu pude escutar, acolher e usar tudo aquilo que aquela palestra me ensinou. A primeira coisa foi escute. Escute não pensando como responder, apenas escute. Valide a dor daquela pessoa. Porque às vezes para ela, aquela é a única solução. Desistir para ela é a única solução. Valide. E eu pude escutar. E eu pude validar com medo, porque uma situação como essa traz medo para quem está do outro lado da linha. E eu pude perguntar para ela, inspirada por uma fala que essa profissional diz, quando ela diz que o suicídio é uma carta na manga. É algo que a pessoa usa quando a vida parece insuportável. E eu pensei, eu não posso invalidar essa carta na manga. Então eu perguntei para essa pessoa do outro lado da linha se ela aceitava que a gente tentasse algo antes. Eu não ia tentar convencer, porque ela me pediu isso. E por respeito eu nem podia fazer isso, mas eu perguntei, a gente pode tentar uma coisa antes? Vamos tentar juntas? E ela falou, tudo bem, vamos tentar então, algo antes. Isso eu aceito, vou tentar uma coisa antes. E bom, eu acho que já são 7 anos que essa história se passou, e essa pessoa tentou. A palavra encaminhar, para mim, desde então, ganhou um outro significado. Ela significa construir caminhos. Eu encaminhei para um profissional, para um psiquiatra, para uma psicóloga, e essa pessoa está tentando até hoje outros caminhos, construindo outros caminhos. Hoje ela é formada, ela é engenheira, ela está casada, e conseguiu encontrar um outro caminho para lidar e para melhorar aquela dor que ela sentia que era tão insuportável. E é graças a essa palestra e esse movimento e essas pessoas que me ensinaram o que é a dor e como elas precisam ser tratadas, que eu estou aqui hoje, que eu decidi trabalhar com prevenção do suicídio. Eu sou Raíssa Lima, eu sou psicóloga, eu sou idealizadora do Espaço Amarelo, e hoje eu tenho a honra de dizer que eu sou membro fundadora da Associação Baiana de Prevenção do Suicídio, sou membro da Associação Brasileira de Prevenção do Suicídio e da Associação Internacional de Prevenção do Suicídio, do grupo ECG da IASP. E nenhum desses movimentos seriam possíveis sem aquele amigo de 2010, sem aquela palestra de 2016. E é por isso que hoje o Espaço Amarelo quis organizar esse evento, porque aquela palestra mudou a minha vida. Ela me fez acreditar. E quando eu pergunto para vocês por que a gente está aqui hoje,
Acho que a gente está aqui hoje porque a gente acredita, porque a gente tem esperança. Não aquela esperança de que a vida é perfeita, de que a vida é bela, mas aquela esperança de que juntos a gente consegue melhorar, porque a gente não consegue fazer nada sozinho. É preciso um esquadrão inteiro para prevenir um suicídio, e isso a gente só consegue fazer de mãos dadas. Esse evento só conseguiu acontecer porque muitas profissionais estão aqui de mãos dadas. E eu tenho a honra de dizer que eu fui convidada para esse evento por aquela profissional, daquele livro, daquela primeira palestra que me inspirou a trabalhar com prevenção de suicídio, que é a Soraya Carvalho. E não só ela, mas muitos dos que estão aqui foram pessoas que eu pude estudar durante a graduação, que me inspiraram, que me fizeram acreditar, que me fazem ter esperança, que me fazem perceber que a prevenção do suicídio é um trabalho possível, que desde a graduação a gente pode se juntar, a gente pode construir. Eu pude construir um grupo de estudo, que foi o GES, em prevenção do suicídio durante a graduação, que foi muito mais do que um grupo de estudo, que foi um grupo em que a gente se apoiou, que a gente podia dar as mãos, que a gente podia sentir, que a sensação de existir, que a dor era validada, que estar na graduação era muito mais do que um processo de estudo, era um processo de transformação. E eu quero muito que esse evento possa chegar a vocês e possa transformar também, trazer esperança, trazer conhecimento, trazer novas perguntas e que a gente possa dar as mãos para encontrar juntos as respostas. Muito obrigada. Deixo agora a fala para Maria Júlia Kovacs, que também é uma referência e uma pessoa que tem sido muito importante na minha trajetória profissional. É uma honra estar aqui. Obrigada a todos vocês. Bom evento. Eita, nós, gente! Quanta emoção aqui depois das falas de pessoas tão especiais, tão envolvidas, né? Trabalhando junto aqui nessa perspectiva desse evento, né? Que nasceu como um sonho há um ano atrás, né? Na verdade, não o evento, mas sim a possibilidade de conversar sobre esse assunto, de trocar ideias, de se escutar, porque o incômodo estava muito difícil, né? O suicídio nas e das universidades, um tema silenciado, né? Por que silenciado, né? Por que é tão difícil falar, por que é tão complicado? E aí, ouvindo Heroí, ouvindo a Cris, ouvindo a Raíssa, tão jovem já, fazendo tanta coisa, né? Criando tantas possibilidades e que nos ajudou muito também nessa parte, não tanto do conteúdo também, claro, por toda a experiência dela, mas pela essa formatação que a gente vai experimentar, né? Amanhã, vai estar experimentando hoje, né? E amanhã também, né? Eu tenho pensado, sim, eu trabalho com o tema da morte há algum tempo, né? Lá no Instituto de Psicologia da USP, eu fui membro fundador, coordenadora, no tempo que eu estava ativa, do Laboratório de Estudos sobre a Morte, em que a gente discutiu vários temas relacionados à morte e também a questão do suicídio. Só que agora a questão do suicídio está com uma presença muito forte, embora muito pouco falado na Universidade de São Paulo, né? E eu imagino que em outros lugares também, porque a gente não tem a discussão sobre esse tema na graduação, né? É interessante que quando a gente começou, né, a trabalhar e tal, o suicídio não parecia estar presente na universidade. Com certeza já havia a questão do sofrimento muito forte, né? Mas não se falava disso, não se conversava sobre isso, né? A USP tem uma fama, uma grife, né? USP, não sei o que e tal, e a gente pensava, puxa, coisa mais maravilhosa está lá e tal, e nós fomos descobrindo as fraturas, né? Nós fomos descobrindo o sofrimento, né? E que esse lugar tão maravilhoso estava muito longe de ser assim tão maravilhoso, né? Uma das coisas que eu tenho conversado bastante, que suicídio, não existe um suicídio emblemático, né? Ele acontece de formas muito diversas, tem aqueles que são bem imediatos, né, diretos e tal, sem que ninguém esperasse, e, enfim, e tem aqueles que são planejados a longo tempo, né, com sinais, às vezes presentes, às vezes não presentes, né,
de formas as mais diversas, com as comunicações as mais diversas, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que falar de suicídios e não de suicídio, né? E é uma ponta de um iceberg. Veja, a Eruí falou que tudo começou porque houve uma queixa sobre uma situação de não acolhimento dentro da universidade, não estava sendo atendido de forma adequada, havia a ideia do escritório, com, às vezes, características bem classificatórias de diagnóstico. Foi, primeiro, que houve muita dificuldade em entender esse nome, também uma dificuldade em entender qual era bem o trabalho, enfim, era uma situação complexa, mas o assunto começou a ficar quente e tal, porque aconteceu um suicídio. Mas antes desse suicídio acontecer, o que já tinha acontecido? O que estava acontecendo? O que está acontecendo? Né? Então, foi falado aqui sobre condições de trabalho, condições de pertencimento, de permanência dos estudantes, a questão da inclusão, né? E várias situações que a gente não estava escutando, né? Talvez a gente sempre dizia, mas por que não falam? Né? Talvez não falam porque não têm oportunidade de falar, porque é difícil falar. E a pergunta é assim, por que não se escuta? Né? Porque aí a gente vem para nós também. Por que não escutamos? Por que não estamos juntos? Né? Então, a gente tem que sair dessa ideia que é só quando um suicídio acontece que a gente vai começar a se virar e fazer alguma coisa e se preocupar. Não, essa é uma preocupação constante e muito importante de ser cuidado. Né? Então, o sofrimento existencial, o sofrimento psíquico, né, tem uma relação muito forte também com os fatores sociais. E eu não estou falando de causa, não é que uma coisa causa outra, mas está num ambiente, está numa cultura onde existe essa situação muito forte, com incompreensão, pressão, vergonha, competição. Essa questão nas universidades agora é muito forte, entre os estudantes, também entre os docentes, entre os funcionários, quer dizer, a gente está ali para tentar sobreviver, né? Quem consegue uma bolsa, quem consegue um financiamento, quem consegue se entender com a CAPES, e os alunos que conseguem fazer o trabalho que o professor espera, né? Uma desigualdade muito grande, né? Vem pessoas de vários segmentos, com vários valores, princípios e tal, e é jogado, né? E tem que lidar com isso, com a intolerância, né? Nós temos a questão racial, a questão de LGBTQIA+, nós temos várias outras circunstâncias, o sofrimento que é discriminado, que é entendido como secundário, como que a pessoa com força de vontade resolve. Então, é uma situação muito complicada, né? Então, o sofrimento, uma das formas, né, foi falado isso, uma das formas de terminar esse sofrimento é o ato suicida. Né? Mas isso não quer dizer que ele está vinculado obrigatoriamente a um transtorno mental ou alguma questão. Ele pode ser o sofrimento de um ser humano numa sociedade que não o acolhe, que não o respeita, que não lhe dá espaço e tal. Então, uma das coisas que nós temos que acabar nessa conversa nossa, inclusive com a sociedade, com os governantes, claro, com a sociedade, com todo mundo, a chamada consciência pública, que não existe um fator único que explique o suicídio. É um conjunto de situações e onde as questões sociais elas são muito importantes, né? Então, respostas simplistas são sempre equivocadas, né? Essa é uma questão importante para a gente considerar. Aí, por que suicídio nas universidades? Já foi falado um pouco, quer dizer, claro, esta é, vamos dizer, de alguma forma, um recorte que se faz nesse grupo, né, nesse evento, com esse título, porque surgiu uma questão nas universidades, ou numa universidade, que não é única, claro, em todas as outras existe, né? Mas quem diz que a universidade não representa a sociedade na qual ela está inserida? Onde tem várias questões que estão fora dela, estão dentro também. A gente achava que não, no começo eu me incluo nisso.
Não estou dizendo que eu sou boazinha e maravilhosa, não me incluo nisso também. Eu achava, nossa, alguém que entrou na universidade, né, um privilégio, tem que honrar isso o tempo todo. Então, eu fui descobrindo que não é bem assim, né? É um ambiente inóspito, muitas vezes, né? Um ambiente que não acolhe, que não recebe a diversidade, né? Que exclui aqueles que não estão dentro do mainstream. Então, é uma questão muito complicada. Nesse meio tempo, também, um sucateamento muito grande da universidade, com condições físicas e condições de ensino, pequeno número de professores, sem verba e tal, uma situação muito complexa de sobrevivência, de discussão, greves, porque não se tem um mínimo possível e tal, e muitas vezes se valorizando apenas a produtividade, a competitividade, o ranking que a universidade está, e todas essas questões, né? E não cuidando, vamos dizer, do que está acontecendo com as pessoas no dia a dia, no seu cotidiano. Muitas vezes não tem lugar para ficar, né? Na psicologia agora teve um problema muito sério, tem uma passarela lá no meio, com uma ventania, uma chuva muito forte, caiu, né? Aquilo, e ficou tudo aberto, né? Uma situação extremamente complicada, porque lá é o lugar de convivência. Imagine agora, com 4, 5 graus que nós temos aqui, ou 10 que seja, né? É muito complicado. Isso dificulta o contato, o estar junto, né? Então, é uma situação muito complexa que a gente tem que olhar, né? Então, teve esse gatilho, né, que começou, a Heroí já falou, né? Nós começamos em maio, quer dizer, eu comecei um pouquinho mais tarde, fui convidada, né? Mas teve o grupo Intercambiantes e os terapeutas solidários que responderam a essa demanda, criando um grupo de estudo, um grupo de trabalho, um grupo de compartilhamento, porque a gente sente que sozinho não dá para fazer coisas, né? E questionando uma perspectiva, infelizmente, muito presente em relação aos suicídios, que é a questão classificatória, a questão diagnóstica e a questão de resolver o problema de uma pessoa, porque é um problema dela. E isso é o que, nesse grupo, nós estamos tentando debater com bastante força, né? Então, nós começamos a discutir, né? E nós temos uma reunião mensal, né? Todas as primeiras sextas-feiras do mês, de 18h30 às 20h30, uma reunião aberta, que quem quiser se inscrever pode, e foi deste grupo, desse começo, que as pessoas relatavam o que faziam, como faziam, eram chamados também grupos de universidade que tinham programas de acolhimento, enfim, fomos trocando ideias até que surgiu a ideia de fazer o evento, né? E é esse evento que nós estamos participando agora, né? Então, vieram docentes, vieram estudantes, vieram funcionários, vieram interessados, pesquisadores, profissionais, veio gente, cada reunião tinha gente, no começo tinha um longo tempo de apresentação de cada um, depois esse tempo foi restrito, né? Porque aí começou a ter toda uma energia voltada, né, para a criação do evento, que seria um marco de trabalho desse grupo, mas não um marco solitário, um marco agora com tantas pessoas que estão aí nos assistindo e tal, né? Então, e se discutiu também, mas é nas universidades, é das universidades, é das duas coisas, enfim, é de tudo isso, né? 2 dias para discutir essas questões e tal, mas vocês não podem imaginar quantas reuniões aconteceram, quantas trocas de WhatsApp, era uma coisa enlouquecedora, né? Então, parabéns para todo mundo que organizou esse evento, que foi desde as minúcias que nos deixam falar, e por enquanto ainda não cortam as nossas palavras, mas talvez daqui a pouco tem, né? Não estou muito acompanhando o tempo, né? Mas, enfim, é muito bom que a gente pode ter esse sistema de poder falar, ainda infelizmente online. O grande desejo é que no futuro a gente possa ter grandes eventos presenciais para conversar sobre essas coisas, né? Então, esse evento
ele tem algumas características. Vocês vão ver que eles têm uma forte parte artística, né, que já começou no início dessa abertura de hoje, né, com poesia, com música, com uma série de outros elementos, né, e que é muito importante porque é um tema duro, é um tema difícil, mas ele precisa da arte, ele precisa também da cultura, ele precisa também de um tempo de respiro, né? Então, tem também a parte mais teórica, ou nem sei se teórica, mas de fala, né, via as mesas redondas, que vão apresentar 2 temas principais, né, o sofrimento e as políticas públicas, num formato primeiro de mesa redonda, que a gente vai falar, né, os colegas vão falar sobre essas questões, né, e depois o que era para ser roda de conversa, que ia ser uma coisa mais intimista, não foi possível por uma razão muito simples. O número de pessoas é muito grande que se interessou, isso é muito bom, isso é muito importante. Então, em vez de rodas de conversa, a gente criou a ideia dos fóruns de discussão, onde as pessoas que estão assistindo poderão fazer perguntas, haverá debatedores, né, sobre essas questões, e isso vai depois constituir também um documento, né, ao final do evento, que a gente pretende divulgar, e rumo a várias outras possibilidades que a gente pode criar. Grupos de trabalho, rodas de conversa, audiência pública, esboço de... Olha, nós não temos boa política pública de suicídio, né? Muito importante isso, né? Tem uma questão sobre a prevenção, sobre diminuir o número de suicídios, mas cadê as políticas públicas e cuidados do sofrimento, né, de situações de favorecer um mais bem-estar, né, que é muito importante, né? Então, esse evento é um marco do trabalho desse grupo, né, que tem agora 1 ano de existência, começou em maio de 2021, né, e com um evento, quer dizer, foi muito rápido a possibilidade de criar esse evento, que será o primeiro disparador de uma série de questões, né? Então, que todos nós tenhamos um belo evento com muita possibilidade de troca, com muita possibilidade de compartilhamento, com muitas ideias sendo gestadas, geridas e criadas, né? E não sei, tem aqui, eu ia chamar a querida Soraya, que é a pessoa uma das pessoas curadoras aqui da parte artística cultural, mas eu estou vendo aqui que há algumas questões que estão presentes. Eu queria saber se a gente entra com essas questões, ou se a Soraya faz a apresentação dela e depois a gente responde as questões, eu deixo em aberto. Soraya, eu já chamei você, você pode entrar, mas quem está comandando a nossa entrada e saída vai decidir se vai tirar a gente de novo, vai colocar, né? Essa pessoa se chama Rafael, é uma pessoa muito querida, né, que ajudou muito nessa organização. Se quiser trazer sua carinha aí, Rafa, é muito bom, tá? Então, ele é um pouquinho um ditador, porque ele tira e põe a gente, mas ele faz com carinho, porque é para facilitar a organização do evento. Então, Rafa, perguntas primeiro ou Soraya primeiro? Soraya Carvalho, já citada pela Raíssa, né? Que legal, né? É muito Acho bom. que seria legal responder as perguntas, né? Tudo bem? Vou convidar a Heroí aqui também. Tá. A gente pode responder as perguntas, talvez, né? Sim. Eu acho que sim, não sei. Heroí. Acho que eu vou ficar com essa questão que é do que marcadores seriam importantes para prever as consequências dos suicídios, especialmente ao público universitário, né? Eu penso que é fundamental que a gente tenha dentro né, que todas as universidades possam, sem dúvida nenhuma, ter os programas para isso,
Porque durante esse tempo, o que nós temos percebido? A gente tem percebido que várias universidades, elas até dizem que possuem algum, que fazem algum trabalho, né? Outras só dizem que fazem e não fazem, né? Então, eu penso que é fundamental que este tema, primeiro, né, seja tratado de maneira, né, através de uma política pública envolvendo o MEC, envolvendo, não é, todas as universidades, né, que nenhuma delas passe a que todas elas, desculpe, possam, de fato, ter um programa que possa cuidar do sofrimento dessas pessoas, né? De verdade. Porque umas têm, outras mais ou menos, outras não têm, outras dizem que têm, mas, na verdade, não tem, só tem no nome. Eu acho que isso é fundamental, a gente poder, de fato, ter políticas públicas e também, não um compromisso das universidades que, de fato, esses programas possam funcionar e que não sejam programas voltados dentro de uma visão, não classificatória, né, de internação, de medicalização, não mas que seja de compreensão, de cuidado, não e de atenção e de solidariedade, porque sem isso eu acho que fica muito difícil. Passo para vocês. Eu reforço, né, o que Heroí falou, né? Eu lembro que alguns contaram sobre propostas, né, de cuidados, e realmente mapear, né? Eu lembro que essa foi uma situação que apareceu bem forte no grupo, né? A gente poder ter uma ideia de que dimensão nós estamos falando, né? E esse vai ser um trabalho muito importante, porque mapear sofrimento, né, é muito difícil, mas a gente teria que fazer isso, né? E entender como é que é essa questão e tal. Claro, o Brasil é muito grande e as circunstâncias de cada estado e de cada cidade são muito diversas, mas alguns pontos comuns a gente pode levantar e eles vão ser importantes, tanto para a gente pensar em termos do microcosmo, né? Quer dizer, esses grupos de acolhimento, esses grupos de escuta, esses grupos de facilitação de espaços de pertencimento, de inclusão, de necessidades e tal, né? Ele é muito importante, como também pensar numa macropolítica, né, de atendimento, de cuidado, de mapeamento dessas desigualdades, né, que são muito grandes, né, e que são muito importantes que elas sejam mapeadas e que elas sejam propostas. Muitas estratégias ou agendas e tal que são escritas, elas têm só prevenção, 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 né? Mas falta alguma coisa muito importante quando o processo já está se desencadeando, né? Quando há tentativas, quando há ideação, tentativas, é aí que a gente tem que ter uma força muito grande de cuidado, de mapeamento, de pensar e tal, porque senão não adianta. Só impedir o suicídio não é uma questão, né? A gente tem que ampliar essa discussão. Eu gostaria de complementar nessa direção. Primeiro dizer que foi uma questão do Antoniel Barros, é para ele que a gente está respondendo, e tem uma perspectiva do SUS, o Sistema Único de Saúde, né? Que ele, nesse momento, assim como a política de educação, sofre abalos importantes, e a gente não pode deixar de olhar para isso e entender que temos aí essa visão de intersecção, né? A educação, a saúde, a cultura, o trabalho, e essa intersecção pressupõe, por exemplo, no campo do Sistema Único de Saúde, o que a gente tem visto é que há que se fazer um investimento na formação dos trabalhadores do SUS,
para poder acolher o fenômeno da ideação suicida, das famílias que vivem com sofrimento quando o suicídio se estabelece. Então, pensar isso não é no âmbito só da universidade, né? A universidade tem um papel também de poder ser resposta, ajudar nessa composição de saberes com o Sistema Único de Saúde, né? E pensando a universidade como um todo. Então, quando a Heroí fala dos diversos marcadores, são dos diversos profissionais e saberes para comporem. Acho que a gente, nessa hora, lembra muito do que Edgar Morin nos ensinou, nessa compreensão do que é a complexidade, né? Essa complexidade de saberes para poder compormos um cuidado que olha o sofrimento do indivíduo, de uma família, de um grupo, mas que olha também naquele aspecto que a Maria Júlia frisou, que eu também trouxe, acho que todos nós nos dedicamos a olhar, que são essas questões contextuais do social, do político, né? E, portanto, não adianta só ter um SUS forte, atendimentos profissionais, hora marcada, vários profissionais preparados, se a gente também não puder contextualizar o que leva a esse sofrimento. Então, acho que Antoniel foi muito feliz na questão que ele traz para a gente, porque é por aí. Tem um ponto que me chama a atenção nesse sentido da universidade também, especialmente quando a gente fala de cursos de saúde, né? Cursos que envolvem a questão do cuidado. Como é que a gente olha para o cuidado desses estudantes? Como é que a gente fornece um espaço de cuidar dessas pessoas? Porque a gente fala muito, a gente se prepara muito para cuidar do outro, para tratar o outro com empatia, para humanizar o cuidado. Mas no processo de graduar, no processo da universidade, não só os cursos de saúde, a gente entra num sistema de produtividade. E eu ouvi de uma paciente minha, que também é estudante de psicologia, quando ela traz que se volta da pandemia para o presencial, se volta com várias atividades, e a sensação dela é que parece que pessoas como ela, que sofrem, não têm possibilidade de existir, porque o cronograma não considera as pessoas que talvez não produzam a carga horária esperada da graduação, não se considera quais são as necessidades. A gente entende ainda, e a gente sabe que a gente ainda precisa avançar muito em termos de discussão de saúde mental, quando a gente precisa dar uma desculpa que a gente está doente fisicamente, quando a gente está com um mal-estar emocional e não tem condição de dar conta do que é pedido de nós. Então, a gente precisa dar uma desculpa que está com dor de cabeça, que está com dor de estômago, porque dizer, eu não estou bem emocionalmente hoje para fazer isso, não é válido. Então, acho que a gente precisa pensar como é que estamos cobrando uma produtividade, onde é que entra aí o mal-estar psíquico nessa configuração, se a gente tem espaço para sofrer. A gente tem espaço para sofrer, a gente escuta e a gente aceita o sofrimento do outro como justificativa suficiente para que eu não consiga dar conta do que me é pedido naquele momento, ou a gente tem que passar por cima, engolir o choro, se fingir de forte, né, e seguir em frente. Porque a gente precisa permitir, a gente precisa criar um espaço onde o choro seja livre, onde a tristeza possa habitar, porque o nosso sistema age de uma forma que a gente tenha que estar produzindo o tempo inteiro e que o mal-estar emocional não tem espaço, e a gente não considera isso. Acho que parte da gente trazer essa problematização e trazer essa humanização para os estudantes e para os professores, que também têm que cobrar cargas, tem que cumprir cargas horárias excessivas, tem todo um trabalho, tem um estresse, e não tem o espaço de falar e de aceitar, porque a gente nem tem tempo no cronograma para sofrer. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que pensar nesse sentido. Heroí, você está silenciada. Acho que nós temos uma outra questão, né, do Horaci Rabelo, né, que nos pergunta, né, como conduzir um grupo acadêmico numa abordagem holística, né? E eu diria, Horaci, né, agradecemos esse seu questionamento, né? Eu acho que é com uma construção de rede, sabe? Uma construção de rede com o centro acadêmico, com as redes do SUS, não é? E a gente não estar sozinho, não é? Nesse momento.
Não sei o que as colegas pensam também em relação a isso. Como construir um grupo acadêmico numa abordagem holística, Raíssa? Eu não sei se ele está falando da abordagem holística especificamente, que eu não tenho tanto conhecimento, né? Eu não tenho tanto conhecimento específico da abordagem. O que eu tenho de experiência em relação a grupos acadêmicos, se a gente está falando de um trabalho de trazer as discussões de prevenção do suicídio, é que é preciso dar um espaço de fala para os estudantes, de construção teórica, mas também de uma construção humanizada. Então, quando a gente pensa em preparar profissionais e fazer grupos de trabalho em relação a isso, a gente precisa pensar quais são as demandas hoje que a gente tem em relação a uma prevenção de suicídio, porque isso envolve um preparo não só técnico de um profissional, isso envolve um preparo em relação a nós mesmos, né? E a gente volta para a questão de que é muito importante que quem trabalha com isso esteja se cuidando, a gente precisa estar em terapia, a gente precisa ter espaços de acolhimento. Escutar também dói, escutar não é fácil. Então, a gente está se preparando e trazendo a necessidade de que a gente cuide, de que a gente trabalhe, de que a gente estude, mas quando a gente mergulha em um tema como esse, é muito necessário que a gente tome um cuidado para nós mesmos. Então, acho que qualquer grupo que se trabalhe com isso, a gente precisa garantir que a gente tenha um aporte teórico e que a gente estude diferentes olhares, desde a questão histórica, filosófica, porque o suicídio não é um tabu à toa, o suicídio se construiu como um tabu. A gente precisa garantir que a gente compreenda o que a gente faz diante de situações como essa, o que faz numa tentativa, o que faz quando alguém está num desespero, e que a gente se prepare também, que a gente se cuide para cuidar em relação a isso. Eu não sei se eu falei exatamente da questão holística, como eu falei, não tenho tanto conhecimento, mas em termos de construir um grupo de estudo e de preparo, mais ou menos assim que a gente faz por aqui. Tem uma outra questão. Eu gostaria de falar um pouquinho. Desculpe. Você vai falar sobre esse problema? É uma outra questão. Pode falar, Maria Júlia, depois eu Não, leio. eu só pensei o seguinte, eu tive até algumas experiências, cheguei a fazer alguns grupos, principalmente quando acontecia, de novo, quando acontecia um suicídio. Essa é a questão que eu acho que a gente tem que começar a pensar, que não precisa esperar acontecer para começar a reunir, mas a experiência veio a partir desse pedido, e é muito importante, a gente começa a perceber quantas pessoas têm muita dificuldade, inclusive, de falar, né? Então, a gente tem que ter espaços facilitadores, né? Eu estou pensando na USP, que é uma universidade grande, com vários cursos e tal, às vezes acontece algum problema em alguma unidade, até você conseguir saber como chegar e tal, é uma cidade universitária. Então, é muito importante que haja esses lugares em cada uma das unidades, onde tem esse primeiro espaço de acolhida, esse primeiro espaço de cuidado, para que as pessoas possam falar sobre o que está acontecendo, né? Eu estava lendo agora uma reportagem que saiu num jornal de Recife, né, sobre várias escolas, onde as crianças tiveram manifestações coletivas de ansiedade, ficaram com falta de ar, ficaram numa situação que você fica pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Quer dizer, as pessoas estão tão ansiosas, estão tão sofridas, porque não conseguem falar, porque não tem espaço de escuta e tal, que tem uma manifestação física coletiva, né? E aí a gente começa a pensar o que é isso. E olhando para o que está acontecendo, a gente teria que ter uma sistematização desses grupos nesses pequenos espaços, né? Muitas vezes é gerenciado pelos próprios alunos. Eu tive experiência muito boa dos alunos, né, que já estão, por exemplo, no caso da psico, né, estão no quarto, quinto ano, né, de começar a pensar nesses grupos para, por exemplo, estudantes de outros cursos, né, rodas de conversa, facilitação, né. Então, esse seria o que eu chamo de microcosmo, né. Então, no microcosmo você vai organizando pequenos movimentos de cuidado, de acolhida, de deixar falar e tal, e daí pensar nessa possibilidade maior. Não tem muito mistério, eu acho assim, o maior mistério nessa história é poder fazer a escuta, é deixar falar antes da gente falar, né?
Porque, às vezes, como professores, a gente tem uma necessidade de falar logo, né? E de deixar, então, esse espaço de escuta, de acolhida e tal, e a gente vai descobrir coisas fantásticas, né? Sobre o que, quer dizer, fantásticas não no, né? No sentido profundo da coisa, né? De onde que estão os problemas, onde é que está esse sofrimento tão grande. E como foi bem dito aqui, a questão não é individualizar, embora no momento a gente tenha que ouvir a singularidade de cada relato, né? Mas é saber dessas histórias, né, para pensar mesmo, porque não dá para deixar como está. Eu acho que isso é talvez o maior desafio. Queria valorizar, Helena Augusta traz aqui, nós do movimento estudantil estamos desenvolvendo o movimento saúde mental para agir, com várias estratégias para promover essa transformação, como práticas circulares, enfim, mas nessa dimensão das pessoas poderem falar. E acho que é um pouco nessa medida que eu também gostaria de reforçar, porque falar o quê e para quem? Está posto uma necessidade, está colocada, né? Que essa necessidade de fala e de escuta. Mas é uma narrativa que ela pode ter como disparador outros propósitos, das pessoas promoverem encontros. A universidade precisa promover encontros, as escolas precisam promover encontros. Encontros onde caiba o diferente, a diversidade. Agora, a tarefa para o encontro, eu acho que é aí que mora a grande habilidade. Talvez seja um pouco isso que Maria Júlia estava dizendo e que, para mim, faz eco. Quando a arte se coloca, ela é uma grande facilitadora de encontros. Então, como propor grupos em que não necessariamente a temática precisa ser o suicídio, precisa ser a dor. Precisamos de espaços de encontros e de trocas, que não necessariamente venham com essa tarefa determinada. O grupo opera, muitas vezes, com mais facilidade quando a tarefa é outra, né? Quando a tarefa é brincar entre as crianças, ao invés de falar da ansiedade que elas estão sofrendo. Mas eu fico pensando aqui, algo que vivenciamos nesses tempos de total reclusão pela pandemia, o quanto que a morte, essa senhora, né, tão recalcada da nossa consciência, ela veio à superfície. E ela veio com tanto glamour, que dá até raiva, né? Você olha e fala, mas o que é isso? Ela agora ocupa o protagonismo da cena, ela é a mais importante num palco, e é assim que ela desfila, e que deixa todo mundo diante dela assim, mas o que é isso? Né? Você aqui, você não tinha que estar lá escondida, né? Para a gente não precisar pensar em você, porque quando ela assume o protagonismo, é como se ela ocupasse um espaço da vida. Eu não consigo falar disso sem pensar no mito iorubá dos ibejis, né, que enfrentam a morte, que está numa aldeia africana, matando todo mundo, à torta e à direito, sem pedir licença. Esse sem pedir licença é um pouco isso, sem aviso. Leva assim, né? Vai levando. E aí os gêmeos ibejis, eles falam para a morte, olha, a gente te desafia. Você vai se cansar, tá legal? A hora que você se cansar, você vai embora. E não vai levar mais ninguém. Ela falou, tá legal, eu aceito esse desafio. E aí os ibejis eram gêmeos iguaizinhos. E eles tocam o tambor bastante forte para dançar. E a morte vai se deliciando, vai dançando, do jeito que ela dançou aqui durante o auge da pandemia, né? Dança, carrega, enfim. Só que os ibejis vão trocando de lugar sem ela perceber, porque eles são iguaizinhos, e ficam tocando tambor o tempo todo, e quem se cansa é ela.
Na hora que ela se cansa, ela fala: ô menino, dá para parar com esse tambor? Eu paro, desde que você cumpra a tua palavra. Vai embora. E não vai levar mais ninguém daqui antes da hora. E aí ela vai embora e topa a parada dos IBGs. Eu não consigo deixar de pensar nesse mito iorubá, porque eu acho que é um pouco esse o nosso desafio. Descobrir quais são esses tambores. Quais são esses tambores para a gente poder juntar as pessoas, criar força e enfrentar essa senhora que está protagonizando na pandemia e que protagoniza a vida de muita gente quando acha que não tem mais alternativa. Vamos descobrir esses tambores, acho que é isso. Cris, eu queria fazer, meio sua história, queria fazer um complemento de uma reflexão que me surge muito forte na clínica. Eu estava com um paciente muito grave, e eu ficava, assim, numa luta de como é que eu vou prevenir, como é que eu vou prevenir, como é que eu vou lutar contra a morte, como é que eu vou lutar contra a morte, e eu cheguei, num dado momento, numa seguinte reflexão: não dá para lutar contra a morte. Ela já está lá. Antes de eu chegar, ela já estava lá, nos planejamentos, nos pensamentos, nas ações, nas memórias, ela já estava lá. E aí eu me perguntei assim, já que não dá para lutar contra ela, será que dá para pesar numa balança? De um lado ela está, e onde é que eu encontro a vida nesse processo? Porque a prevenção de suicídio, no final das contas, não é lutar contra a morte. É saber se naquele meio ali, daquele caos, e eu gosto muito essa aqui atrás, é a logo do Espaço Amarelo. É um dente de leão que surge no asfalto, na seca, no lugar que não tem para onde surgir vida, mas ele surge. E eu fico pensando se ao invés da gente estar nessa luta, porque a gente não vai evitar a morte vai acontecer com todo mundo um dia, a gente não precisa brigar com ela, ela vai aparecer. Mas será que enquanto a gente tem o hoje está a nosso favor, enquanto a gente está vivo, a gente tem o que trabalhar com isso, né? Então, a minha pergunta é essa: será que a gente consegue fazer essa balança pesar para o nosso lado? Será que enquanto a gente tem o hoje, a gente consegue trabalhar para que esse hoje seja menos doloroso, para que esse hoje faça sentido, para que a gente consiga ter um hoje que faça sentido viver para um amanhã? Porque com a morte a gente não vai ganhar a briga, mas com a vida ela está aqui com a gente por enquanto e a gente pode trabalhar com ela. Eu fico pensando sobre isso. Queria ouvir muito a Maria Júlia, que trabalha, né, com os estudos sobre a morte, para fala da educação para a morte. O que você acha, Maria? Vocês falam, gente, quando é hora de entrar com a arte aqui, hein? Para a gente não invadir o espaço da arte, né? Mas pensando só na tua pergunta, Raíssa, a educação, acho que é essa questão exatamente como você falou, sabe? É olhar para essa circunstância, né? E eu pensaria o seguinte: a gente viveu um período que, com tudo de coisas tão difíceis que a gente vem vivendo aqui no Brasil, a pandemia parece que foi um coroamento dessa história tão triste, tão difícil que a gente passou com esse governo do jeito que é, com todas as coisas, né? E aí acho que a gente apontou, cada um de um jeito, assim, essa necessidade. A gente tem que falar sobre isso, tem que falar muito, não dá para chegar e dar conteúdo como se nada tivesse acontecido, né? Nós todos estamos carregados, tanto os que por nossa própria vida, pela vida daqueles que a gente cuida, pelos nossos alunos, por todas as circunstâncias que a gente tem, pela comunidade em volta, né? Que a gente tem que ter programas também para cuidar dessas pessoas, né? Nós estamos convocados o tempo todo. Então, acho que essa ideia da balança, né? Ela é muito importante, não é negar a morte a todo custo, e sim abrir esses espaços que a própria morte nos ensina. Muita coisa a morte nos ensinou durante toda a história da humanidade, né? Então, essa questão que é importante, mas precisa falar sobre isso, conversar, abrir o espaço, né? Não negar, né, Maria Júlia? Hã? Não negar, né? Não Não negar. negar que a morte existe, né? Muito E aí pelo nós vamos contrário, é poder refletir. Isso. Porque vamos morrer, o que estamos fazendo com a vida? O que estamos fazendo com a nossa vida? Isso. E agora, acho que nós temos um aviso aqui, que senão a gente vai tirar aí o espaço da arte, né? Que também é uma parte muito importante desse evento, né? Soraya. Oi. Olá, Maria Júlia, Heroí, Cris, Raíssa, Rafael. Prazerzão estar com vocês e com todos que aqui nos assistem, nos acompanham.
Então, gente, primeiro eu queria falar para vocês que eu estou representando aqui o NEPS, que é o Núcleo de Estudo e Prevenção do Suicídio, que é uma instituição que eu criei em Salvador, na Bahia, já há muitos anos, e trabalhamos de uma forma muito interessante, porque oferecemos não só o atendimento convencional àquelas pessoas que cursam com sofrimento psíquico intenso, mas com arte. Eu acho que a arte que nos salva, como dizia Nietzsche, a arte existe para nos fazer defender da realidade, né? Para que a realidade não nos destrua. Então, sem arte, eu acho que a gente não vai para lugar nenhum. Não por acaso eu estou nessa organização do evento e também pulei para a curadoria, né? Para ficar com a parte da arte. Então, eu quero dar boa noite e as boas-vindas para os todos, as todas, os todes, e na psicanálise falamos as não todas, dizer que é uma satisfação imensa estar participando desse grupo, desse coletivo. Foi Nery que me indicou, e eu agradeço muito ao Antônio Nery por ter me colocado pessoas tão especiais no meu caminho, pessoas que extremamente comprometidas, e que a gente sabe, cada um de um canto do Brasil, podendo falar numa mesma língua, falar da mesma causa, isso é muito bacana. Então, tem outra coisa que eu acho que é o seguinte, os anos vão passando, né, a idade vai chegando, e tem muitas coisas boas que acontecem. Uma delas é conhecer pessoas como vocês, conhecer pessoas novas, é aprender sempre. A gente está sempre aprendendo. E a outra coisa que me chamou muita atenção foi o depoimento de Raíssa. Tipo assim, foi muito importante para mim, Raíssa, saber que de alguma forma a minha causa, né, de vida, a minha causa profissional, lhe causou também. E essa causa do suicídio, eu acho que assim, quando a gente tem uma identidade, uma vontade de trabalhar com isso, se a gente se encosta, a gente não vai mais embora, não se afasta mais. Então, eu fiquei feliz de saber que eu tive participação na sua vida profissional e hoje você é motivo de orgulho, como tantos outros estagiários que já passaram por a gente lá pelo NEPS, que é o Núcleo de Estudo e Prevenção do Suicídio. Mas aqui também eu estou representando a ABAPS, que é a primeira associação de prevenção do suicídio feita por usuários. Nossos pacientes criaram a primeira associação baiana de prevenção do suicídio, toda feita e toda organizada, a diretoria, tudo feita por eles. Nós apenas participamos da assessoria, comissão técnica, né? E também estou aqui em nome da ASULAC, que é a Associação de Suicidologia da América Latina e do Caribe, de onde eu também estou diretora atualmente. Bom, então, eu queria falar para vocês assim, que durante quase toda a minha vida profissional, praticamente toda ela, eu me dediquei a esse tema, a prevenção do suicídio, a escuta, ao acolhimento de pessoas que são acometidas por essa dor, que é uma dor que dilacera o peito, destrói a alma e destrói a esperança. As pessoas dizem, eu vou perdendo a esperança, a vida vai perdendo sentido. Dói tanto que eu preciso matar essa dor, eu preciso me ver livre da dor. Tanto que no primeiro momento as pessoas dizem, eu não quero morrer, eu quero matar a dor. Então, pensando nessa dor, eu comecei a tentar estudar, a tentar entender que dor é esta, que dor é essa que acomete o peito dessa maneira e que dói na alma, e que é uma dor privada, é silenciada, a sociedade amordaça. Por que a sociedade amordaça? Porque a nossa sociedade, só há lugar na nossa sociedade para aquelas pessoas que estão felizes, bem-sucedidas, vencedoras, que são perfeitas. Não há lugar para o erro, para a frustração, para o medo, não, nada disso. Então, essas pessoas que, de alguma maneira, sofrem com essa dor, elas estão segregadas, elas estão, de alguma maneira, colocadas à margem da sociedade, porque elas são anormais. Então, elas estão fora da norma, a norma que a sociedade dita, então elas estão fora da norma, portanto são anormais e devem ser segregadas, silenciadas e medicalizadas. E aí eu concordo com Maria Júlia que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente associa a todo suicídio a um transtorno mental. Não, gente,
eu acho que o suicídio é, antes de mais nada, é um ato de desespero, é um ato radical para pôr um fim a um sofrimento que é absolutamente avassalador. Então, a gente não pode pensar que todas as pessoas estão acometidas por um transtorno mental. Se fosse assim, todos os nossos jovens, todos os nossos adolescentes seriam transtornados mentalmente. Não é o caso. A gente sabe que a própria definição do suicídio é o resultado da interação de múltiplos fatores. Portanto, a prevenção do suicídio deve ser o resultado da interação de múltiplos atores. Todos nós somos atores sociais e todos nós temos responsabilidade com o suicídio. Então, pensando nessa questão da dor, né? E eu venho pensando muito sobre essa coisa da dor. Aí, já que eu estava na curadoria de arte, o que aconteceu? Eu comecei a fazer uma associação que a nossa língua, a língua portuguesa, ela tem a questão da dor é muito frequente. Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente fala de dor o tempo inteiro, sem a gente se dar conta. Como é que a dor aparece? Em quase todas as palavras, colonizador, publicador, amador, paquerador. Então, eu fiquei pensando, gente, a dor, ela atravessa a nossa língua. Não que na palavra que a gente fala dor, ela esteja querendo significar dor. Muito ao contrário, ela significa a ação daquele que faz. Por exemplo, navegador é aquele que faz a ação de navegar. Só que não é isso que a gente trata. A gente está tratando aqui da imagem acústica, do significante da palavra. Então, quando eu digo navegador, eu estou falando em dor. Porque se você pegasse o inglês, por exemplo, e pegasse a palavra que quer dizer dor, pain, se você juntasse a palavra pain com jogador, que é o player, aí você ficaria play, pain, não significaria nada. Para a gente é jogador. Vocês entendem? Então, na nossa língua, a gente a gente é atravessado por essa palavra dor, e aí eu me questiono, até que ponto a gente não fala tanto em dor, que a gente já se habituou com ela. A gente já se habituou que já nem presta mais atenção, já acha que é uma coisa que faz parte da cultura e banaliza mesmo a dor. E aí, pensando nisso, desculpe, eu, essa semana, resolvi escrever uma poesia sobre a dor. Olha que eu não sou poeta. Sou escritora, tenho um livro escrito, mas alguém perguntou aqui com relação ao meu livro, está esgotado, mas ele está saindo na segunda edição, super bem revisada, com coisas novas, ainda esse ano. E eu queria só, antes de passar para a minha poesia, falar uma coisa que eu achei interessante, que o Vitor Farias, ele comentou, ele disse o seguinte, que o suicídio tem tomado uma versão epidêmica. Eu concordo, eu falava isso desde a epidemia, sabe por quê? Porque é o seguinte, para que você considere uma epidemia, como no caso da Covid, para ser considerado uma epidemia, ele tem que ter pelo menos duas características. Tem que ter uma extensão, ocupar uma extensão enorme, tipo continental, e também tem um elemento contagioso. Eu acho que o suicídio tem isso, porque está em todos os lugares do mundo, em todos os continentes, e tem um elemento contagioso, que é o elemento contágio, que é o efeito Werther, né, que também se falou que como se lidar com o efeito Werther. E para concluir, antes de passar para a minha poesia, eu acho que não há como lidar com o sofrimento sem lidar com a arte. A arte é que faz com que essa dor que é privada, essa dor seja publicizada e de uma maneira em que a sociedade respeite, que a sociedade legitime, por exemplo, como uma poesia, como um livro, ou como uma arte plástica, enfim, você faz com que a sua dor ela tenha um alcance muito maior e ela seja legitimada pela sociedade. Então, a arte, eu acho que está com a gente de mãos dadas, e não por acaso, desculpe, eu estou com pigarrozinho, um problemazinho de saúde, não é Covid não, viu, gente? O Goethe falava o seguinte, que falar é uma necessidade, mas escutar é uma arte, não é para qualquer um. Por isso que a Cris sempre falava, mas para quem a gente vai falar? Sobre o que a gente vai falar? E é sempre a gente pensar nessa ideia de que a gente está escutando aquele que sofre. E muitas vezes aquele que sofre, ele só quer falar, ele não quer lhe ouvir.
Você não tem que falar nada, você não tem que apresentar milhões de opções, de alternativas, de sugestões. Não, deixa a pessoa falar. Às vezes ele só quer ter a certeza que você está do lado dele, que você pode ouvir o que ele tem a dizer, que você pode falar para ele nada, simplesmente está do lado dele. Ixi, me descabelei toda aqui, não foi? Então, passando agora para essa questão da poesia, eu queria que você, Rafael, fizesse a gentileza de passar. Então, eu dizia que a nossa língua é atravessada pela dor. Está no final, Rafael. Você pode botar no começo, por favor? Você pode botar, Rafael, na primeira. Ai, eu dei o nome da poesia Aliviador. De onde vem este título? Esse título vem de uma paciente que ela se cortava às vezes, e ela uma vez se cortou dentro da instituição, ela teria 3 consultas, e ela entrou para a sessão e eu perguntei, o que houve? Por que você se cortou? Ela disse assim, é aliviador. Sempre eu via as pessoas dizendo assim, alivia, é um alívio. A dor daqui alivia e passa para cá quando passa, mas é um alívio. Mas aliviador, eu marquei aliviador, quer dizer que no momento em que você externaliza, você faz com que o outro enxergue essa dor invisível que é amordaçada pela sociedade. E aí, eu dei esse título, e aí vamos lá ver como a nossa língua é atravessada pela dor. Poder aniquilador, esmagador. Sistema manipulador, deformador. Tom ameaçador, aliciador. Silêncio ensurdecedor, entorpecedor. Mundo adoecedor, desagregador. Futuro desanimador, devorador. Trabalhador entulha a dor, servidor se humilha a dor, vendedor enganador, consumidor disfarçador, salvador sublima a dor. Preto, pobre, índio, cigano, quilombola, LGBTQIA+, portador de necessidades especiais, tem que ser sem teto, sem terra, sem livro, sem nada? Você tem fome de quê? Universidade é lugar de diversidade, cultura, ciência. Universitário tem identidade, cor, gênero, nome social, raça. Somos todos da raça humana. Universitário tem dignidade. Feminina, feminino, que a fé não costuma falhar. Universidade transforma, informa a dor. Professor sem pudor, ditador, desprezador. E aluno, pensador, engolidor, sufocador. Aviador, aviador, a vida dor. A dor sempre, no ganhador, no perdedor, há sempre dor. Navegador, descobridor dos 7 mares, desbravador do novo mundo. Navegador, espectador do cybermundo, tecedor das redes e pescador de ilusões. Não sou amador, nem amo a dor. Para que rimar amor e dor? Amor, odor, amor, odor, amor, ardor. Por que amor adora a dor? Quem é o matador? Morte não mostra dor. Morte esconde dor. Morte não mata dor. Morte mascara dor. Morte não mata dor. Morte cala dor, amordaça dor, minimiza dor, desrespeita dor. Morte não mata dor. Morte silencia dor. Morte cala a luz e apaga a voz. Mata o sonhador. Para bom entendedor, meia palavra basta? Não queremos um mundo abusador, mutilador, humilhador, discriminador. Queremos uma sociedade que respeita a dor,
acolhe a dor, legitima a dor. Queremos um tempo revolucionador, revelador, animador, amigo consolador, amor arrebatador, ouvidor, enxergador. Humano é questionador, surpreende a dor, desafiador, subverte a dor, contesta a dor, descobre a dor, revela a dor. A dor se revela, se desmantela, se desespera. Nesse encontro também tem dor, sabiam? Tem o apresentador, o debatedor, o mediador, o perguntador, o curador, a curadoria, a curador ia pela arte. Literatura, contador. Música, cantador. Poesia, libertador. Arte, transformador. Falar, aliviador. Ouvir, aliviador. É isso. Bom, essa era a minha contribuição sobre dor, e agora, fazendo uma alusão aos tambores que a Cris trouxe aí desse mito, né, dos Yorubás, eu vou chamar Carlinhos Brown para, com seus tambores e com seu ritmo, falar. Ele vai cantar para a gente um clipe, talvez vocês já tenham ouvido falar, mas se chama Vozes do Silêncio. Com vocês, Carlinhos Brown. Furacão silencioso, um redemoinho mental, uma tormenta diária, uma dor abissal. Eu te entendo e me coloco em seu lugar. Eu te vejo e posso te escutar. É difícil e pra quem não é, mas te garanto, é pior calar. Em silêncio você morre aos poucos, e morrer não é opção. O que se sente não escolhe quem afeta, e nem tem definição. Mas vem cá, fique sabendo que tudo pode mudar. Fala, pode se abrir, que tem gente pra te escutar. Esse silêncio que consome pode acabar, é só você falar. Conta a sua história. Tudo que dói só dói até passar. Primeiro passo é encarar, Olhar de frente e falar. ainda tem muita vida pra viver. Você não tá sozinho, vai rolar, você vai ver. Esse silêncio que consome pode acabar, é só você falar. Conta a sua história. Tudo que dói só dói até passar. Em média, 32 pessoas se matam por dia no Brasil. O silêncio contribui para aumentar essa estatística. Falar pode mudar tudo.
Gente, me deram uma missão aqui agora de terminar, de finalizar esse evento. E eu queria muito agradecer todos vocês por estarem aqui, por cada palavra, por cada fala, por ter a honra de estar aqui com todos esses profissionais e dizer que muito espero vocês amanhã. Esse evento está só começando, hoje foi só a abertura, imaginem só. E para finalizar, como muito da minha fala teve relacionada com o lugar da nossa sensação e da nossa humanidade como profissionais e estudantes da área de saúde, da área do cuidado, e eu sei que a maior parte dos inscritos aqui também são da área de psicologia, eu queria pedir para finalizar com um vídeo que tem 2 minutos, que é um vídeo meu, com um poema meu, e que fala desse lugar, para a gente finalizar o nosso encontro amanhã. Vou colocar aqui para vocês. Muito obrigada, até amanhã. Eu escolhi ser psicóloga, e quando eu escolhi essa profissão, eu imaginei que eu ia cuidar da dor das outras pessoas. Eu imaginei que eu ia escutar, que eu ia auxiliar, que eu ia dirigir essas pessoas por um caminho de menos sofrimento. O que eu não sabia é que ser psicóloga também dói. Eu não sabia que escutar também causava na gente, que está do outro lado, um sofrimento que a gente nunca parou para pensar que existia. E aí, eu percebi que ser psicóloga não me fornecia anestesia diante da dor do outro. O trauma é uma cordilheira de escombros. Existe um sujeito soterrado nesse emaranhado de dor? Existe vida depois de um trauma? O trauma é afiado, e o trauma falado corta, rasga, craqueia o sentido, a fantasia, o imaginário. E nesse caso subjetivo, a escuta também dói. A dor de quem ouve o trauma é a dor de presenciar uma avalanche. Como observador distante, de um lugar seguro e impotente, de quem vê a destruição passar. Dela não faz parte, mas é por ela tocado, e é dela também o sobrevivente. Como no mar revolto, o terapeuta precisa saber nadar, mergulhar, respirar, numa posição peculiar de quem entra em cena para cuidar de alguém que se afoga, sem poder, no entanto, salvá-lo ou nadar por ele. Não são os livros que nos ensinam a ser psicólogos, é a vida. Os livros são guias, mapas, mas cada estrada sempre tem os seus próprios desafios escondidos. E cada um de nós vai precisar, durante a condução daqueles que estão sob os nossos cuidados, também olhar para dentro, para os nossos afetos e enigmas particulares. Eu desejo força, resiliência, esperança e autoconhecimento. Para todos vocês. Para todos nós. Muito obrigada. Muito obrigada. Até amanhã. Um final de dia maravilhoso para vocês. Descansem e parabéns a todos, todos nós. Para quem perguntou, esse vídeo é um trecho de um e-book que chama Escutar Também Dói, que a gente fala sobre psicologia. Viu? Muito obrigada a todo mundo que está aqui. Ai, um beijo para todos, um beijo em todos. Foi tudo lindo, emocionante. Olha, eu não sei como dizer. Tem algumas pessoas pedindo poema, vai ficar no YouTube. Vocês podem pegar do YouTube, tá? Muito obrigada, foi muito emocionante. Obrigada por vocês estarem aqui conosco. E amanhã o bicho vai pegar. Até amanhã, um beijo, boa noite. Até amanhã, boa noite, descansem bem. Obrigada.